Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Canta, eu creio na misericórdia. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiarás. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Amém? Vamos sentar um pouquinho? O nosso almoço vai sair entre 12h20 e 12h30, tá? Eles já estão trazendo, já está pronto lá e já estão trazendo. Como eu não gosto de desperdiçar tempo, porque eu acho que tempo é o que a gente menos tem nessa terra, é tempo. E quando o cabelo da gente começa a ficar branco, a gente vai descobrindo que ele está ficando cada vez mais curto, né? Quando a gente ainda está assim bonitinha, feita irmã, a gente pensa que o mundo tem a vida toda pela frente. Mas chega uma hora que a gente vai vendo que a cordinha está esticando, sabe? Meu pai falava que quando a gente nasce, Deus dá uma corda pra gente. E aí a corda vai longe. E que Deus só vai puxando a cordinha. Só vai puxando a cordinha. E uma hora ela fica curtinha. Entende? E aí eu achava graça e eu ria. Mas eu cresci com o pai contando essa história. E ele sempre tinha muito bicho em casa. Então, sempre tinha um bichinho que ele ia cevar para matar para a gente comer. E ele sempre amarrava numa cordinha. Aí ele vinha e contava a história. Tá vendo esse aqui, ó, que está com a corda curta? Mais uma semana nós vamos comer ele. Tadinho nada, você recebeu uma cordinha quando você nasceu. E espia para ver se a sua já não está esticada. Então, por isso que a gente não pode desperdiçar tempo. Tempo, nós não podemos desperdiçar. Então, vamos aproveitar esse tempo agora que a gente tem, porque depois daí o almoço estende um pouquinho mais, então eu não vou ter esse tempo depois para falar disso que eu ia falar para vocês agora. Então, eu quero falar dos conselhos. O Diário de Santa Faustina, ele é muito rico, muito rico, tem muita coisa ali. Se você quiser ser santo, você pegar só o Diário de Santa Faustina, adotar ele como seu livro espiritual, estudar ele, rezar com ele, seguir os conselhos que estão aqui, eu garanto que você vai ser santo. 100%. Não faz essa cara assim, não será? Garanto 100%. Por quê? Porque eu dou testemunho disso, porque eu já encaminhei almas que leram o Diário de Santa Faustina, passaram a seguir os conselhos que Jesus dava para ela aqui e se santificaram, já passaram até na minha frente. Quando começaram, estavam em pecado mais feio que o meu. Agora estão mais santos que eu estou correndo atrás ainda. Entende? Tudo vai de cada um, da disposição de alma de cada um. A gente pode ser mais santo, menos santo, depende da minha disposição, do que eu estou disposto a fazer. Se eu quiser ficar magrinha, estou com 87 quilos, está me dando um monte de problema, porque eu comi demais. Aí agora eu preciso perder peso. Se eu quiser perder peso mesmo, o que eu tenho que fazer? Fechar. Hoje de manhã tinha um café delícia ali, eu peguei um pedacinho de bolinho desse tamanho e foi o que eu comi, porque eu preciso perder pelo menos uns 10 quilos, não tem condição do tamanho que eu estou. Está me prejudicando, né? Então, a mesma coisa é com a minha alma. Se eu quiser me santificar, eu tenho que estar disposto a fazer algo, certo? Se eu pegar esse diário e seguir o que está aqui, eu vou ser santo. Tem conselho para tudo quanto é coisa. Tem até penitência para você ir fazendo conforme o pecado que você comete. Porque ela vai escrevendo aqui. Ah, para o pecado da pureza eu faço assim, para o pecado não sei o que eu faço assim, para o pecado não sei o que eu faço assim. Aí você faz a mesma coisa. E eu vi gente seguindo os conselhos que tem aqui. E hoje, jovens, na época esse pessoal era um pessoal que era tudo jovem. Era um grupo que eu tinha de jovens e eu orientava eles dentro do diário.
Eles tinham se apaixonado por Santa Faustina e passaram a seguir os conselhos. 3 foram para a ordem religiosa, 2 casaram, seguindo o que está aqui. Aqui tem uma conferência espiritual. O povo, não sei onde vai ter um seminário de batalha espiritual, vão falar do capeta. Corre todo mundo lá, não corre? Porque todo mundo quer saber do capeta, você já viu disso? Vai tudo atrás para saber. Satanás, como é que age, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Aqui tem uma conferência espiritual de Jesus, ele dá 25 conselhos para Santa Faustina nessa conferência espiritual. Tem um livro chamado Suma Demoníaca. E tem um outro que eu uso, que agora me fugiu o nome. Os 25 conselhos que estão aqui, que é 2 folhas, é esses 2 livros inteiros. Está aqui dentro desse livrinho aqui. Ó. Ele é caro, ele custa em torno de R$70. Mas quem pode, vale a pena. Mas compra se você for estudar e ler e seguir. Porque se você só comprar e botar lá na estante, vai fazer algum efeito em você? Vai? Não adianta nada. Sabia que tem gente que compra um livro, bota na estante e nunca lê? Não adianta nada. Adianta alguma coisa? Eu acho que eu vou mudar meu público, irmã. Eu vou começar a trabalhar só com as crianças. Eles escutam. E tem raciocínio ligeiro e tem disposição. Porque, olha só, então eu separei daqui desse livro 5 conselhos de Jesus que ele deu para Santa Faustina. Santa Faustina queria ser santa, ela queria muito ser santa. Santa Faustina, quando ela não era, ainda estava aqui no mundo, certo? Ela desejava ser santa e ela tinha essas conversas com Nosso Senhor e Nosso Senhor deu 5 conselhos. O primeiro grande conselho que Jesus deu para Santa Faustina foi o conselho da confiança. Ela precisava confiar nele. Confiar nele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, acreditando que ele sempre ia estar do lado dela, acreditando em tudo aquilo que ele falava para ela, em tudo que ele pedia para que ela fizesse, ela tinha que confiar. E, além disso, ele pedia para ela que incentivasse as almas a confiar na misericórdia dele. A minha pergunta é: você confia em Nosso Senhor? Vamos lá, responde, conversa comigo, porque aqui eu vou conversar, eu não estou pregando, estou conversando com vocês. Então, você tem que conversar comigo. Vocês confiam em Nosso Senhor? Da boca para fora está 10. Então, agora eu quero que tu diga para quem está do teu lado uma situação que prova que você confia em Nosso Senhor. Vai lá, anda, estou vendo vocês conversar, estou vendo vocês gritar assim para mim. Conversa. Você conversa com ela aqui, ela não está conversando com ninguém. Ó. Conta para ela. Senhora, tem uma situação? Conta para ela. Vai lá, conta para alguém. Vai lá, conta lá para o diácono lá, ele está sozinho. Vai, irmã, convida para sua filha, prova para ela que você confia. Você confia? Que situação você tem para contar para ela que você confiou? Você confia? Que situação você tem? Conta para ela. Você confia? Conta para ele ali, ó. Vai lá, senta lá do lado dele. Corre, meu filho. Vai tu, senta lá do lado dele. Conta para ele, vai lá. Vai lá, conta para o teu pai uma situação. Tem vergonha de falar com teu pai? Evangeliza teu pai. Vai, conversa mais que o pai, conta aí para o pai. Quem escutou algo de interessante para partilhar? Você escutou algo interessante? Vem aqui, pega a fila. Quem mais escutou algo de interessante? Senão eu vou sortear, eu quero 3 pessoas aqui. Hã? Você escutou algo de interessante? Então você vem contar para nós. Lá no fundo, alguém contou algo? Ninguém contou?
Só confio da boca para fora. Hã? Vou deixar você contar primeiro. Mas eu? Aí eu vou falar de mim mesmo. Eu confio assim, na hora que eu peço a Deus, eu confio tanto em Deus que a hora que eu confio nele, sai aquele puxa assim do meu coração, porque não adianta a gente confiar e não falar só da boca, não falar do coração. E a gente falar para Deus que confiem nele. Eu confio. O ano passado eu estava neste momento aqui, neste dia inteiro, igual nós está. E eu confiei tanto em Deus, que eu vou falar um testemunho, uma graça, tudo junto, que aconteceu com meu neto. Eu fico assim, meio assim, porque foi tão maravilhoso na vida do meu neto. Meu neto estava trabalhando nesse dia, no domingo, foi o ano passado. Ele foi levar fazer uma entrega e ele pegou, o cara bateu nele. Ele caiu lá no chão, meu neto, e ele socorreu eles, que a moto pegou fogo, que estava o meu neto. E aquele momento, eu estava pedindo pelo nome dele. Deus tocou tanto em mim, que eu confiei tanto. Eu confio no Senhor, Jesus. Segura o meu neto no colo, nas mãos do Senhor. Então, eu confiei. A gente tem que confiar. E ele não machucou nada. E ele está são. E eu vim aqui também, hoje, e eu sei que eu confio no Senhor. O que eu estou pedindo, Deus vai me dar essa graça. Por fé em Deus. Então, gente, confia. Mas reza o terço da misericórdia. Eu vou estar falando sempre. Sempre. Que isso aqui eu falo direto. Ela aí mesmo, lá da nossa comunidade, sabe o que eu falo. Rezo todos os dias. Esse tercinho aqui, ó. Mas tem dia que eu falo, não, só um tercinho, eu vou rezar mais 2, porque tem tanta gente precisando de oração, eu rezo para as comunidades, rezo para todos, mas não é porque eu estou falando assim. Mas isso aqui livra dos maus e não deixa a gente cair. Tem dia que eu falo, estou caída, mas eu confio em Deus. Pode acrescentar eu aí nas suas orações, tá? Esquece de mim não, tá, irmã? O que eu vi da confiança, uma mãe que está aqui, ela era cardíaca, ela não podia engravidar, porém, ela descobriu que estava grávida, e a gravidez era de risco, e o que ela pediu e confiou foi que Deus deixasse ela cuidar do filho dela, ver o filho crescer. Hoje ela está ali, e o seu filhinho está ali também. Ela depositou a confiança em Jesus e confiou que ela ia ver o filhinho dela crescer e ia cuidar. E hoje, essa mãe está ali, pela confiança que ela depositou em Jesus. Está ali os dois. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem aplaudir? Pode aplaudir. Fica aí com essa timidez. Eu só mordo na segunda-feira, hoje é domingo. Mais alguém quer colocar um testemunho de confiança, no momento que gritou e confiou realmente em Deus, contra o que os outros não tinham esperança, você teve esperança, você confiou e as coisas aconteceram? Sim ou não? Lá atrás, vem cá, irmã. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Eu vim dar aqui uma testemunha da minha filha, que está ali sentada com a filhinha dela. A filhinha dela é de 7 meses. A minha netinha passou 2 meses na UTI. A minha filha também passou 10 dias na UTI. Ela teve a primeira filha, ela perdeu, né? Aí, em honra e glória, graças a Deus, a nenenzinha dela também sobreviveu. A outra morreu, mas ela teve agora, ela teve pré-eclampsia, né? No parto, mas graças a Deus, essa agora sobreviveu. Ela está ali, graças a Deus que eu tive muita fé, eu orei também e coloquei nas mãos de Deus. Deus permitiu que a minha netinha está ali, ó, fazer 1 ano agora.
No final desse mês faz 1 ano já. Graças a Deus que essa agora deu certo. Porque eu tive fé, né? Se eu não tivesse fé, não, e confiança também não tinha, né? E também eu passei também por uma tribulação também, que eu fui mordida pelo pitbull, né? Aí eu fui colocar a comida para o pitbull, o cachorro, lá na minha casa era meu. Eu tinha pegado ele, estava com um mês que eu tinha pegado ele. Aí o meu esposo estava trabalhando, meu filho é especial, estava dormindo. Aí quando foi 8 horas da manhã, eu fui colocar a comida para ele, né? Aí quando eu coloquei comida, aí ele veio e me atacou. Aí, para ele não morder o meu pescoço, eu coloquei minhas mãos. Olha o jeito das minhas mãos. Minhas mãos aqui, ó. Foi o pitbull que me atacou. Aí fiquei com sequelas, né? Mas graças a Deus eu tive fé. E também quando ele me atacou, já começou, foi 8 horas da manhã. E foi até meio-dia, esse cachorro me atacou. Agarrou nas minhas mãos, saiu puxando minhas mãos, fiquei no meio do quintal. Graças a Deus que teve um amigo nosso que esse foi Deus que mandou ele, né? Porque eu gritando de 8 horas até meio-dia, esse amigo meu entrou, pulou, abriu o portão e entrou e matou o cachorro. Só que o cachorro morreu enganchado nas minhas mãos. Minha mão ficou partida no meio e eu passei por 4 cirurgias. Mas, graças a Deus, eu tive fé, orei muito lá no hospital. Botei meu joelho no chão e orei muito. Graças a Deus, eu estou aqui viva. Porque eu tive fé, graças a Deus. E também eu sou muito católica, eu oro muito por todos, todo mundo. Pelos meus parentes, pelos meus vizinhos, meus amigos, meus inimigos, tudo. Eu não deixo nenhum de fora. Então, essa foi a minha fé, foi a minha fé que eu busquei e busco até o fim da minha morte. Lembra de mim também, tá? Nas orações? Esquece, não? Tu viu como eu estou aqui, né? Eu estou só esperando. Quem é de oração, reza aqui, eu já faço o contrato, né? Para rezar por mim. Mais alguém quer partilhar um testemunho de confiança? Olha só. Quando eu conheci a Divina Misericórdia, eu conheci como? Eu tinha uma filha, minha filha mais velha, antes de ela casar, ela fez uma experiência nos Redentoristas, na Copiosa Redenção. E ela veio aqui para o interior do país, eu não lembro direito, mas é lá para o lado do Tocantins, para aquele lado de lá. Eu sei que eles foram para uma casa que tinha lá, e ela estava lá, e depois de um período, as famílias podiam visitar. E eu vim visitar ela. E veio uma pessoa junto comigo. Quando nós chegamos, tinha uma parede com essa imagem. Quando viu essa imagem, a pessoa que estava comigo começou a gritar. Nossa, esse Jesus que eu vejo no meu sonho, é esse Jesus. Eu nunca tinha visto essa estampa na minha vida, tá? Nunca tinha visto. E ela começou a gritar, e eu olhei e disse, não, mas é bonito mesmo, né? Bonito esse Jesus diferente. Achei bonito. A irmã da copiosa da casa, a superiora da casa, tinha um santinho, que eu ia trazer até para mostrar, mas já não está mais no meu bolso, eu já devo ter dado para alguém. Pegou um santinho e explicou, falou da misericórdia para mim e para ele, e entregou esse santinho para mim. Eu levei esse santinho para minha casa, achei muito bonito. Ela falou das promessas, falou que Jesus queria dar muitas graças através da oração desse terço, falou que através desse terço ele não negaria nada à alma, falou que a gente devia rezar sempre o terço da misericórdia, falou que Jesus tinha pedido para pintar essa estampa, que botasse aqui embaixo Jesus, eu confio em vós, porque as almas não conseguiam as graças porque não confiavam nele. Tudo isso falou a irmã. Eu botei o folhetinho na minha bolsa e fui embora para casa. Chegou em casa e ainda me deu um tercinho junto. Nessa época eu não rezava ainda não, tá? Eu botei no cabeceira da cama, botei o santinho e botei o terço lá. Beleza. Acaba de algum tempo, eu não sei precisar a data, eu passei por uma dificuldade muito grande e eu entrei com síndrome do pânico. E eu estava com uma situação bem ruim nesse sentido. Aí o médico me receitou um remédio. Hoje em dia, o remédio com tarja preta o pessoal não se assusta tanto, né? Mas naquela época, meu Deus do céu, parecia que o mundo ia cair. O médico me deu esse remédio, disse que eu ia ter que tomar por um longo tempo, e conforme até eu ia ter que procurar psiquiatra, esse tipo de coisa.
mas que eu não podia deixar de tomar o remédio para eu poder dormir, porque eu não dormia, eu passava a noite acordada. Eu tomei o primeiro dia, tomei o segundo, eu sempre fui muito avessa de remédio, eu sou terrível para tomar remédio. Aí, no terceiro dia, eu olhei assim, outra característica minha, eu sou atrevida, sabe? Demais com Nosso Senhor. Eu olhei para o santinho, olhei para o terço, peguei assim na mão. A irmã falou que podia pedir qualquer coisa, né? Eu vou experimentar, não custa. Vamos fazer um negócio aqui, eu não vou beber o remédio hoje, vou rezar esse terço. Peguei e rezei. Eu rezei as primeiras 10 pedrinhas e dormi. Acordei, eu estava com o terço na mão, segurando. Eu digo, já dormi um pouquinho, sem remédio, tá bom, né? Vou rezar mais 10, mais um pouco. Continuei, rezei mais 10, dormi. Você está rindo? Preguiçoso para rezar é desse jeito. Vai de 10 em 10 e dorme. Rezei mais 10, dormi mais um pouco. E eu passei a noite com um terço. Um terço deu para passar a noite inteira. Porque eu rezava, dormia, rezava, dormia, rezava, dormia. Até que chegou de manhã, beleza. Eu digo, não é que esse negócio funciona mesmo? Dia seguinte, eu não bebi o remédio, eu fui para o terço de novo, mesmo esquema. E assim foi, eu acho que uma semana. Por fim, eu conseguia rezar o terço todo para depois dormir. Fato é que eu nunca mais tomei o remédio. Ao mesmo tempo que eu sempre fui muito atrevida com Nosso Senhor, sempre bastou muito pouco para que eu anunciasse, para que eu falasse, para que eu me curvasse a Ele. Aquilo para mim, que Ele fez ali, bastou por um longo tempo da minha vida. A partir dali, eu comecei a divulgar a Divina Misericórdia. Eu comecei a falar do terço da misericórdia para as pessoas. Entende? Porque realmente, Ele disse que era para confiar nele, e eu confiei. Porque eu confiei no que Ele falou. Eu não era uma pessoa de oração. Tanto é que eu não dei conta nem de rezar o terço direto. Rezei tudo picado por um bom tempo. Então, eu não era uma pessoa de oração. Essa época da minha vida, eu não estava frequentando missa, porque eu já tinha me separado. Entende? E aí, quando eu separei, eu fui quase que execrada da igreja. Então, eu estava no pecado mortal. Eu vivia união ilegítima. Entende? Porque, assim, se existe a graça de Deus em mim hoje, existiu muito pecado também. Tá? Então, quando eu conheci a Divina Misericórdia, eu estava bem perdida, só é Jesus que sabe onde é que eu estava. Tá? E eu confiei nele. Não era porque eu tinha fé, não era porque eu rezava muito, não era porque eu comungava todo domingo, não era porque eu fazia obra de caridade, que nem isso eu fazia nessa época. Eu estava muito preocupado com o meu umbigo e deu. Então, eu era bem aquele para quem Ele anunciou a Divina Misericórdia. Venham a mim os maiores pecadores, ainda que o pecado seja vermelho como escarlate, venham a mim. Tem mais direito ao meu coração. E eu tomei isso para mim. Se Ele disse que mais direito tem, vocês saem para lá que Jesus é meu. Não é de vocês que são santos, não. É de meu que sou pecadora. Entendeu? Foi desse jeito que eu me coloquei diante dEle. E a partir dali eu comecei a falar da misericórdia para as pessoas. Tinham pessoas, e em particular eu recordo aqui na minha mente agora de uma pessoa, que eu não vou falar quem é, obviamente, lá da minha cidade, era uma pessoa de frente, um evangelizador fantástico, e ele chegava para mim e dizia assim, Luísa, tu tem problema. Deu por quê? Só fala da misericórdia de Deus, tu tem problema. Ele dizia. Aí eu ficava quieta, né? Eu dizia assim, eu tenho um problema mesmo. Eu vivia assim, eu estava dentro de uma segunda união. Eu estava no pecado, mas eu estava falando da misericórdia. Eu tinha certeza que Ele ia me tirar daquela situação, de alguma maneira, porque era a promessa dEle. Então, quando eu confio na misericórdia, eu confio mesmo, eu me atiro. E deixo que Jesus faça a obra na minha vida. No meu caso, eu realmente estava perdida no pecado. Não só do pecado da segunda união, mas tinha pecado de bebida, tinha vários outros pecados feios que eu fazia nessa época. Tá certo? Então, às vezes você também está numa situação, eu não sei a situação que você vive, entende? Mas o convite da festa da misericórdia é que venham a mim todos os pecadores, por pior que seja, venham a mim. Agora imagina,
Se ele faz isso por uma alma que está no pecado, o que ele não faz por uma alma que está lutando, por uma alma que já saiu do pecado mortal? O que ele não é capaz de fazer? Coisas muito maiores. Porque se a alma que está no pecado ele vai tirar, o que ele não vai fazer com uma alma que já saiu do pecado mortal? Ele vai levar a uma perfeição muito maior. Entende? Muito maior. Quando o meu filho, depois dessa situação, que daí eu já confiava, aí eu já estava numa vida de oração, ele caiu doente com uma espécie de uma cárie que dava na coluna, que estava corroendo 3 ossos dele, e os médicos iam dando os diagnósticos, o médico chegava e dava o diagnóstico: o seu filho está com câncer nos ossos. Eu olhei para a cara dele, eu disse: não, ele não está com câncer nos ossos. Nosso Senhor não ia botar câncer nos ossos, deixar ele pegar câncer nos ossos. Pode fazer outro exame aí que vai dar negativo. Eles faziam a contraprova, dava negativo, mas o osso continuava sendo comido, como uma cárie. Aí eles arrumavam outra doença, era uma bactéria, não sei de onde, que o tratamento era só nos Estados Unidos. Não, pode fazer outro exame aí que não vai dar nada. Aí disseram que era tuberculose, aí foram dando diagnóstico. Eu fiquei acho que uns 6 meses com ele no hospital infantil, lá em Florianópolis, e eles não definiu. Eu não tinha 1 centavo para estar com ele lá, tá? Já começa por aí. Mas não faltou dinheiro para pagar exame, não faltou nada. O último diagnóstico que eu recebi do meu filho é que ele estava com uma leucemia. Esse diagnóstico foi dado às 2h da manhã. Eu fui levada até um médico, que é um médico renomado no Brasil todo, que cuida dessas coisas de ossos, cabeças, coisas assim. Eu levei todo o book, eu tenho esse book de exames até hoje. Os exames mais modernos que tinham na época foram feitos. O médico olhou todos os exames e disse assim: me admiro, meus colegas médicos. Esta criança está com leucemia no último, assim, mais pior que tem. Ela não tem 1 ano de vida. Tu imagina, tu tá sozinha, tu escuta uma dessa do médico. O que você vai fazer? Desesperar. Vai chorar, não tem nem que ver. Eu também fui, quando eu digo humana, né? Na hora eu chorei. Na mesma hora que eu chorei, eu sequei as lágrimas. É? É. Então tá, doutor. Você me leva ele amanhã cedo para fazer o mielograma, porque a gente tem que entrar com um medicamento para ver se pelo menos ele tem uma sobrevida, né, de até 1 ano. Eu busquei meu filho, fiz o tal do mielograma e fui na igreja. Cheguei na igreja, conversando com o padre Edson, que me acompanhava na época, e o padre Antônio, que hoje já está no céu. Eu disse: olhe, o Andrei está com câncer, com leucemia, é o diagnóstico do médico. Eu acabei de fazer o mielograma. O padre Antônio começou a chorar. Eles gostavam muito do meu filho se criou na barra da saia dos padres. Aí ele começou a chorar. Aí eu assim: pode parar de chorar, padre. Eu sempre fui positiva, né? E braba também. Pode parar de chorar, padre. Ele fez assim para mim: Nosso Senhor está curando meu filho agora, nesse instante. A resposta dele foi essa: se tu confia, ele está sendo curado. Eu disse: pois ele está sendo curado agora. Perguntem para mim, eu fiz exame de contraprova? Não. Eu cheguei para o meu filho e eu falei para ele assim: olha, filho, a mãe fez o exame lá e o médico olhou, disse que a única coisa que tu precisa é tomar esse comprimidinho aqui e eu preciso levar você para a praia. Porque eu tinha que dar uma desculpa qualquer por causa da família. Eles não iam acreditar naquilo que eu estava acreditando. E aí eu tinha, antes de falar com ele, eu tinha passado numa sobrinha que faz manipulação. E eu pedi para ela fazer um remédio de farinha de milho, um comprimido de farinha de milho. Ela fez. Eu dei o comprimido de farinha de milho para o filho tomar, peguei meu filho, fui para a praia, chegou na praia, eu botei ele em cima de um caiaque. Ele não podia entrar na praia, porque se ele tomasse uma onda nas costas, partia a coluna dele. Eram 3 ossos, eu tenho as fotos. Uma cárie, certinho, comendo. Ele entrou no caiaque e saiu com o caiaque no mar. Nunca fiz contraprova, nunca fui atrás de ver.
Hoje ele é fortão, gordão, está com 30 e poucos anos lá dentro de casa. Tem o book, entendeu? Mas a resposta do médico, do padre foi: se tu confia. Se tu confia. Quando nós confiamos de verdade, milagres acontecem. Não é porque eu rezo, não é porque eu sou bom, não é porque... Não. O que Deus nos pede é a confiança. A oração é a nossa força. Sem a oração nós não conseguimos. Mas não é por força da nossa oração, é a nossa confiança. É ela que nós precisamos ter, essa confiança, essa certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor faz as coisas por nós, que Ele age poderosamente na nossa vida. Vocês estão de olho porque o almoço chegou, né? Eu preciso que uma de vocês vá lá, verifique certinho quanto tempo que eu tenho aqui. Amém? Então, o primeiro grande conselho de Jesus a Santa Faustina é a confia no Senhor, e coisas maiores do que a que eu falei, vocês vão presenciar e vai acontecer na vida de vocês. Amém? A segunda grande conselho que Jesus deu para Santa Faustina foi abnegação. Jesus ensinou que ela deve se esvaziar dela mesma, colocando as outras pessoas em primeiro lugar, sendo humilde e amorosa. A humildade é uma flor preciosa que Jesus adora. Você é uma pessoa humilde? Você tem cara de pessoa humilde. Ela não tem carinha de pessoa humilde? Tem. Você é uma pessoa humilde? Não responde para mim, não. Senhora é irmã? Você é irmã? Entende? A gente tem que buscar sempre a humildade. Não é ser humilhado, é diferente, tá? Humildade, singeleza. 10 minutinhos? Ótimo, é o tempo que eu preciso para terminar aqui. Então, eu preciso me esvaziar de mim, dos meus conceitos, daquilo que eu penso de mim mesmo. Eu preciso sair do trono, me colocar no meu lugar. Entende? Não é porque eu estou aqui conduzindo que eu sou melhor do que quem está sentado. Não é porque eu tenho uma veste bonita, todo mundo aqui da aliança, né, se veste tudo bonito, você já viu? Esse povo, tudo no saião, tudo de camisetinha, né? A gente não é nem mais santo, nem menos santo do que ninguém, é igual a todo mundo, não é? Todo mundo, não é a minha roupa que me faz, é o que eu tenho por dentro, não é? Então, humildade. Terceiro grande conselho que ele dá para Santa Faustina é a oração. A oração. Teve 3 irmãs que falaram que eu rezo. Tem dia que eu rezo até 3 rosários por dia. Eu já cheguei a rezar, sabe quantos, irmão, uma vez? E aí eu não era nada humilde nessa época. Eu rezava sem mentira nenhuma, tá? 14 rosários por dia. 14 rosários por dia eu rezava. Só que eu me orgulhava tanto dos meus 14 rosários por dia, que eu tive que parar. Porque aquilo era mais motivo de orgulho, porque eu ficava contando para todo mundo, com tanto de rosário que eu rezava. Entende? Então, eu tenho que orar, eu tenho que rezar, mas essa oração tem que ser uma oração de comunhão com Deus. Uma vida, na verdade, o que Jesus pede para Santa Faustina é uma vida de intimidade com Ele. Quem daqui namora? Faz assim, que eu quero ver. A senhora está então namorado? Quem mais tem namorado aqui? Não, eu quero namorado de namorado, santa. Ninguém namora aqui? Olha só, os meninos nem estão namorando. Quem pensa de namorar um dia? Uma moça e casar? Tem algum jovem aqui? Não? Então não deu certo. A minha pergunta que eu ia fazer. Quem pensa de comprar um carro? Quem tem vontade de comprar um carro? Ah, melhorou. Quem quer comprar uma casa? Já escolheu o lugar? Já?
Agora a pergunta que vem: você perguntou para Nosso Senhor se é isso que Ele quer que você faça? Comprar um carro? Comprar uma casa? Já perguntou se é esse o lugar que Ele quer que você faça? Então, a minha oração tem que ser uma oração que me dá intimidade com Ele, amizade com o nosso Senhor. A gente não conversa tudo com os nossos amigos? Sim ou não? Fala comigo. Você não conversa com seus amigos? Ou com os supostos amigos? Se ela pisa no meu pé, o que eu faço? Vou lá falar com meu amigo, não é que ela pisou no meu pé, não é assim? É ou não é? Sim ou não? Está certo ou está errado? Onde que as crianças que evangelizam aqui, ela já gritou de lá, está errado. Com quem que eu deveria falar? Eu devia ir lá e contar para Jesus: Jesus, aquela pessoa, se eu gosto tanto, ela pensa que é... Entendeu? Isso é oração, é conversar com... Oração constante, fervorosa, confiando nele como um amigo íntimo. E aí, no diário, ele vai ensinar várias orações. Ele ensina uma para a gente rezar às 3 horas da tarde. Uma bem fácil. Qual é? Qual é a oração que Jesus ensinou para rezar às 3 horas da tarde? Fala de novo. Se fosse uma prova do Enem, vocês rodavam tudo, sabia? Todos vocês rodavam. O texto da misericórdia, ele não disse que tem que rezar às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, medita na minha dolorosa paixão. Se possível, reza a via sacra. Foi a primeira oração que ele pediu para rezar. Às 3 horas da tarde. A via sacra. Não podendo rezar a via sacra, entra ao menos na capela, nem que seja por um breve instante. Adoração. Não podendo, recita a jaculatória da confiança que eu lhe ensinei. Qual é? Qual é? Qual é? Todo mundo. Qual é? Qual é a jaculatória da confiança? Jesus não põe peso. O texto da misericórdia, ele tem uma série de promessas vinculadas ao texto da misericórdia, e você pode rezar a qualquer hora do dia. É porque nós somos Olha só, quando eu vou meditar na paixão, eu tenho preguiça de rezar a via sacra. Por preguiça de rezar a via sacra, por preguiça de rezar os mistérios dolorosos. Dá para meditar a paixão nos mistérios dolorosos? Dá ou não dá? Vocês estão com fome, mas não é tanta fome assim não. Dá ou não dá? Então, alguma gente tem preguiça, o que a gente faz? Reza o texto da misericórdia. Sabe por quê? Porque o texto da misericórdia, a gente usa só a boca aqui e esquece de usar a mente. A gente nem medita no que a gente está falando. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós no mundo inteiro. Estou dirigindo o carro. Pela sua dolorosa paixão, tem... Aí eu estou caminhando na rua. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia. Nossa, aquela flor ali está caindo no chão. Pela sua dolorosa paixão, nossa, a caixa está tão alta. Pela sua dolorosa... Olha, Jesus tem muita paciência de nós. Porque se fosse eu, já tinha andado com um cachorro morto na nossa cabeça faz tempo. Entende? O texto da misericórdia, se você for usar ele às 3 horas da tarde, precisa meditar naquilo que você está falando. Então você começa lá no horto e vai acompanhando. Entende? Quando ninguém vigiou com ele, quando ele foi entregue, quando os soldados levaram ele, quando ele foi chicoteado, quando ele foi blasfemado, quando ele recebeu a cruz, quando ele foi... Entende? E você vai acompanhando e vai trazendo isso para a sua realidade de vida. Isso é meditar. Não é só repetir palavras. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam, né? Então, às 3 horas da tarde, dá para todo mundo fazer isso? Jesus, eu confio em vós? Dá ou não dá? Você põe seu relógio para despertar. 3 horas da tarde. Você está lá no serviço, seu patrão é protestante.
Não quer que você fale de Jesus de jeito nenhum, senão você perde seu emprego. Entendeu? Aí, a que trabalha do seu lado, tem gente que chega para mim e diz isso. Não, que trabalha do meu lado, ela é um bandista. Se eu falar em Jesus na igreja católica, é perseguição. 3 horas da tarde, o reloginho despertou. Jesus, eu confio em vós. Todas essas almas que estão aqui. Pronto. Jesus, eu confio em vós, meu trabalho hoje. Jesus, eu confio em vós, a minha vida. Jesus, eu confio em vós. Do pensamento. Né? Se você pode, se o lugar permite. Jesus, eu confio em vós. Acrescenta uma genuflexão. Pronto. É difícil fazer isso? Mas se você é devoto da misericórdia, você vai começar a prestar a honra devida das 3 horas da tarde. Olha, você pode ir na capela, você tem tempo de estar em adoração, glória a Deus, aproveite. Porque vai chegar o tempo que você não vai poder. Hoje você pode parar e rezar o terço da misericórdia nesse momento, glória a Deus. Vou liberar vocês para comer, vou terminar só essa parte, o resto eu termino depois. Glória a Deus, tá certo? Vai chegar o tempo que você não vai poder mais, tá certo? Entendido do que é para fazer às 3 da tarde? Nós vamos almoçar, na volta eu vou ensinar uma via sacra para você, que a gente chama de via sacra da Divina Misericórdia, via sacra breve. Sabe quanto tempo a gente leva para rezar ela? Menos que o terço da misericórdia. Olha só que benção, vou ensinar vocês. Amém? Vamos ficar de pé. O Senhor esteja conosco. Pera, o diácono está aqui, vem cá, diácono, abençoa o nosso alimento que está lá. Aí lá, quem tem, quem pode, compra, quem não pode, não compra, as crianças é pratinho. Eu vou na frente para poder estar tudo organizado lá mesmo. Meus filhos eu cuido, sabe? Então, para mim, hoje, no dia de hoje, vocês são meus filhos. Então, eu vou lá ver se o alimento de vocês está ok. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor nosso Deus, a abençoar os alimentos que vamos comer, nos alimentar para bem melhor amar e servir a vós e aos nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que contribuíram para que este alimento chegasse até nós. E vos rogamos ainda que jamais permita faltar à mesa de nossos irmãos e irmãs o alimento de cada dia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.